pessoal, tudo bom? Prazer em revê-los, né? Estive ausente aí esse mês de setembro todo em função aí dessa enfermidade aí que atacou meus 3 dedos. Até agora eu não estou conseguindo escrever, estou sem força nesses 2 dedos aqui, mas a dor já passou. Foi difícil, mas estamos aí de volta. Né, pessoal? Olha só, um tema interessante, não só para os servidores públicos, mas para alguns colegas advogados que estão iniciando aí, e eu vou abordar aqui nesse vídeo, é o seguinte: o controle jurisdicional dos atos discricionários da administração pública. Porque a gente tem, no geral, e foi consolidado durante décadas na jurisprudência e na doutrina, que somente os atos vinculados podem sofrer um controle jurisdicional, porque teria vício de ilegalidade. E que o ato discricionário é como o próprio nome diz, a discricionariedade é do administrador, ou seja, o controle de oportunidade de praticar o ato e conveniência é do administrador. Mas hoje a ciência jurídica e a nossa jurisprudência de tribunais superiores mudou. Em função de quê? Em função da interpretação do direito com viés constitucional, ou seja, o constitucionalismo atual, contemporâneo, nas decisões dos tribunais superiores, ele é o vetor de direção da atuação não só da administração pública, mas também do judiciário. Então, pessoal, se nós temos como vetores constitucionais a razoabilidade e a proporcionalidade, um ato discricionário praticado pela administração pública que viole esses vetores, ou seja, um ato discricionário praticado pela administração pública que viole o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, ele pode sim ser anulado, declarado a sua nulidade pelo Poder Judiciário. Então, pessoal, o que a gente tem que ver sempre que se depara com uma demanda, um servidor público traz uma situação para o advogado? Na tecnicidade, você vai verificar se o ato tem algum vício de forma. Por exemplo, o processo administrativo. O processo administrativo, o judiciário só interfere em o controle jurisdicional da atuação da administração pública no processo administrativo disciplinar, ele se limita ao quê? À legalidade. Verificar se houve contraditório, se o procedimento... Oi, pessoal, deixa eu beber aqui um gole d'água porque estou tomando uma medicação muito forte, me deixa a boca seca. Então, pessoal, vamos lá. Em sede de processo administrativo disciplinar, em princípio, a atuação, a interferência do Poder Judiciário mediante uma ação anulatória, a ferramenta jurídica que a gente tem para combater um processo administrativo disciplinar que tramitou violando garantias da ampla defesa do contraditório ou qualquer outra legalidade, um vício de forma, é a ação anulatória. Veja bem, digamos que uma determinada falta administrativa, a sanção administrativa combinada na lei seja de suspensão até demissão. E aí o cara praticou essa falta no seu mínimo e a administração aplicou a demissão. O juízo de razoabilidade e proporcionalidade, nesse caso, pode ser levado ao judiciário numa ação anulatória, porque você vai levar ao judiciário o seguinte: olha, existia a pena de suspensão. Digamos que o cara tem 30 anos de serviço, 34 anos de serviço, falta um ano para aposentar. Aí a administração demite ele. Quer dizer, durante 34 anos ele foi um excelente servidor. Aí no último ano ele pratica uma falta grave, que tem como pena na lei de suspensão até demissão, esse espectro. E aí a administração aplica a pena de demissão. É possível uma ação anulatória, propor uma ação no judiciário questionando o quê? A proporcionalidade da sanção imposta, entendeu? Quer dizer, o ato discricionário do administrador de escolher entre suspensão e demissão, ele sofre sim um controle jurisdicional, baseado que na proporcionalidade, pessoal. Então, pessoal, os atos da administração vinculados, eles sofrem um controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Os atos discricionários, eles sofrem o que nós chamamos, a doutrina e a jurisprudência chama de controle de legitimidade da administração, porque num Estado democrático de direito, o controle jurisdicional de um abuso de poder, de um desvio de poder, ele não pode ir até o ato discricionário e voltar.
O abuso de poder, ele em tese ocorre até mais no ato discricionário. Então aquela doutrina, aquele direito passado de que ato discricionário é como se fosse uma barreira, a administração pública, o poder judiciário só faz um controle de legalidade. Quando chega no ato discricionário, o judiciário não pode avançar. Esse entendimento está superado. Então o judiciário pode e deve atuar no controle de legitimidade, ponderando os vetores da razoabilidade, proporcionalidade na motivação dos atos discricionários. Ok, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado, fui servidor público federal e eu sou o CEO do Defesa Técnica Jurídica, um espaço para a defesa técnica dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais. A gente atua com defesa técnica e combativa dos servidores para enfrentar a administração. Ok, pessoal? Um abraço aí e a gente se vê em breve. Até logo.